Dou por aberta a solenidade em homenagem ao Dia do Administrador, comemorado no dia 9 de setembro, com a entrega de moções de congratulações e aplausos. Solicito, neste momento, ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que conduza a mesa de honra as autoridades que irão constituí-la. Primeiro, o senhor presidente do Conselho Regional de Administração, Wagner Siqueira. Ainda temos a honra de ter sido um vereador dessa casa. Obrigado, uma grande honra. Convido também a senhora conselheira do Conselho Federal de Administração, Patrícia Figueiredo Pereira Salgado. Obrigado, uma honra. Convido a todos que, em posição de respeito, a ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Gostaria de agradecer a presença de todos. Queria saudar a presença do senhor Mário Salgado, representando a Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Saudar a presença do senhor Luiz Miller, administrador do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.
Saudar a presença do senhor Adolfo da Silva, assessor do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Senhor Edmar de Souza, chefe do setor de cobranças do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Senhora Ana Cristina Duarte, administradora do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E ao senhor José Ricardo Silva, administrador do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Queria saudar a todos e agradecer a honra de poder presidir uma sessão tão importante como essa para a cidade do Rio de Janeiro. É indiscutível a importância do profissional de administração no desenvolvimento de qualquer nação, de qualquer cidade, de qualquer país. Por muitas vezes, nós não temos a real importância e valor de uma profissão tão importante e tão nobre para nosso desenvolvimento. Essa homenagem é um agradecimento e, principalmente, um reconhecimento conferido à Câmara dos Vereadores, pela Câmara dos Vereadores, a todos os administradores. Um sinal claro e evidente que a cidade do Rio de Janeiro agradece e parabeniza pelos serviços prestados. Me deixa ainda mais satisfeito e ainda mais orgulhoso de prestar essa homenagem, não só pelas ilustres presenças de todos, mas também pela grande quantidade de mulheres homenageadas no dia de hoje. Isso mostra que as mulheres estão ocupando os papéis de destaque na sociedade, os papéis da vanguarda e do protagonismo que elas tanto lutaram e merecem alcançar. É fundamental vermos o avanço e a luta da mulher sendo reconhecida em atitudes, em ações, em homenagens, em celebrações como a que nós estamos vivendo hoje. Então me deixa ainda mais honrado e mais satisfeito vermos tantas mulheres numa posição tão importante para todos nós da cidade do Rio de Janeiro. Não há como nós prosperarmos, avançarmos como sociedade num momento tão difícil, histórico, que nós vivemos, um momento de crise. Vivemos um momento, talvez a pior pandemia, o pior desastre sanitário que esse mundo já presenciou. Eu, como médico, falo que o que nós vivemos na Covid foi algo muito maior e muito pior do que nós vivemos em outra catástrofe semelhante, mas ainda assim, se eu vou usar aqui um erro de português, mas que para salientar, menos pior do que a Covid. O que nós vivemos na peste negra foi, sem dúvida nenhuma, uma tragédia com milhares de mortos, mas se nós levarmos em conta que nós vivíamos uma época com condições sanitárias muito piores do que nós temos hoje, com a medicina com avanços muito menores do que nós temos hoje, com condições clínicas muito piores do que nós temos hoje, com avanços tecnológicos, hoje, em pleno século XXI, nós vermos o que a Covid trouxe para a cidade, para o Brasil, para o mundo, torna a Covid a pior pandemia e, consequentemente, não só do ponto de vista sanitário, trouxe impactos profundos na geração de emprego, de renda, e os administradores são peças-chave na retomada econômica, na retomada de empresas. É recriar a forma de administrar. Do mesmo jeito que a medicina teve que se recriar naquele momento da Covid, as empresas, os negócios, os administradores também tiveram que se reinventar. Uma forma totalmente nova de trabalhar, uma forma totalmente diferente, todos em casa, reinventar novas maneiras de manter os seus negócios, de manter os seus ganhos, de manter os seus funcionários, de manter a coesão, o espírito de equipe. E pouca gente enxerga, e muitas vezes não consegue dimensionar a dificuldade de pequenas, médias, grandes empresas se manterem ativas
coesas, produzindo, gerando emprego, gerando renda, num cenário que mudou literalmente de um dia para o outro. Dormimos, indo trabalhar, voltando do seu trabalho, nós chegamos do nosso trabalho, tomamos nosso banho, deitamos nas nossas camas e acordamos com tudo fechado. O que fazer nesse período? Acreditávamos inicialmente que duraria ali 2, 3 dias, e depois uma semana no máximo, e depois tudo voltaria ao normal. Não. Vocês tiveram que se reinventar, descobrir novos caminhos, e conceitos de anos tiveram que ser reinventados em horas, em poucos dias. Isso mostra a capacidade de administrar, isso mostra a capacidade de se reinventar. E a retomada econômica, a saída dessa crise, muito se deve ao trabalho hercúleo que vossas excelências desenvolveram e conseguiram manter as empresas, os negócios, seja ela pequeno, familiar, grande, médio, funcionando. Então é com muito orgulho que concedo essas homenagens e presido uma sessão tão importante como essa. E fico ainda mais orgulhoso, além de homenagear os administradores, de terem tantas mulheres, uma mesa tão qualificada como essa. Uma mesa tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, ao lado da senhora Patrícia, parabéns, muito obrigado por estar aqui. E também do senhor presidente do Conselho Regional de Administração, Wagner Siqueira, que retorna a essa casa. Uma vez vereador, sempre vereador, mas retorna fisicamente a essa casa e me orgulha. Eu, primeiro mandato, estar ao lado, presidindo uma sessão, ao lado de alguém com tanta experiência, com tanta importância, aí eu falando no pessoal, como vereador, com tanta importância, que tanto dignificou a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, me orgulha presidir ao lado de Vossa Excelência. Muito obrigado pela honra. Dessa forma, passo a palavra à senhora Patrícia. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos aqui presentes. Meu cumprimento especial ao vereador Rogério Amorim, ao nosso presidente Wagner Siqueira, ao conselheiro federal Francisco, a qual eu tenho a honra de ser suplente dele em Brasília, representando o CRA Rio de Janeiro. Ele falou que viria, deve estar a caminho, se não chegou, está aí na plateia. E ao administrador Marcelo de Sá Borges, e a todas essas 30 mulheres incríveis que estão sendo homenageadas aqui hoje. Então, assim, quando eu fui convidada pelo presidente para compor essa mesa, eu fico emocionada, porque eu sei da luta de todas nós. E, assim, me desculpa que é emoção, mas eu fiquei super orgulhosa. Eu fiquei super honrada, mas a responsabilidade de estar aqui hoje era muito grande. Falar com todas vocês que todos os dias se empenham, se comprometem diariamente para dignificar essa profissão. Então, assim, vocês fazem a diferença no lugar onde vocês atuam, eu tenho certeza disso, e, consequentemente, vocês fazem a diferença para a sociedade. E eu sou do interior do estado do Rio, então, assim, me formei há 33 anos atrás. Eu sou de Santo Antônio de Pádua, sou de um distrito que pertence ao município de Santo Antônio de Pádua, sou de Monte Alegre. E, naquele tempo, há 33 anos atrás, era muito difícil a gente conseguir, não tinha as facilidades que hoje nós temos, de ter esse acesso ao ensino superior. Então, eu enfrentei muitas barreiras, assim como a maioria aí de vocês, e vir para a cidade estudar foi um desafio. E, depois que eu me formei, assim, meus pais, com muito sacrifício, eles não tinham nível superior, mas eles sabiam que somente através da educação eles poderiam mudar, e investiram na minha educação. Então, estou aqui hoje
e me empatizo aí com a história de cada uma de vocês. Eu, durante a minha trajetória profissional, também trabalhei em empresa pública. Eu trabalhei por 8 anos na Fundação Roquete Pinto, que era TVE e Rádio MEC. Eu participei, né, eu tenho a honra de dizer isso e o orgulho de um processo em que a organização, a Fundação Roquete Pinto, passou para uma organização pública de direito privado. Foi a segunda OS no país, e eu participei desse processo inteiro, ao lado de Paulo Ribeiro, sobrinho de Darcy Ribeiro, ao lado de Paulo Henrique Cardoso, filho de Fernando Henrique Cardoso, ao lado do Dr. Jorge Guilherme, que era diretor da CBN. Então, isso foi um crescimento profissional enorme. Mas eu acredito que, assim, eu sou da área de educação hoje, e desde aquela época, meu caminho, né, já foi traçado pensando em educação, porque eu trabalhei com projetos educativos, eu trabalhei com a doutora Ruth Cardoso, com a Comunidade Solidária, a Prefeitura Solidária, né, que recebeu o prêmio da ONU. Então, eu acho que o meu caminho para a educação já estava lá atrás, e eu nem estava percebendo. Então, depois que eu saí da Fundação Roquete Pinto, eu fui empresária, já tive uma livraria, trabalhei em agência de marketing, de propaganda, em consultoria, empresa de consultoria, e há 20 anos eu estou na educação. E tenho conseguido levar a administração, né, o legado da administração, através da educação, para essa nova geração aí. E é com muito orgulho que eu estou aqui hoje. E eu rascunhei algumas coisas para falar, mas eu estou falando com o que está vindo aqui do meu coração. Então, hoje eu estou aqui para dizer para vocês que eu me identifico com a história de cada uma de vocês, porque eu sei exatamente todas as barreiras que vocês tiveram que enfrentar, todas as dificuldades para estar aqui hoje, para romper esse teto de vidro e estar aqui hoje, sendo homenageadas. Eu tenho certeza que isso só foi possível por conta da determinação, da coragem de vocês e, principalmente, pela resiliência de cada uma. Então, eu tenho... saibam que é um orgulho enorme estar aqui, prestando essa homenagem a vocês, profissionais que utilizam os princípios dessa ciência, que é a administração, uma ciência tão bonita e versátil, que, através delas, vocês estão contribuindo em diversos segmentos, né, da sociedade. Então, eu vou finalizar aqui usando, né, uma frase que o nosso presidente usa nas chamadas do Conselho, e que virou o nosso slogan, né? Do conceito à execução, tudo é administração. Parabéns a todos vocês, né? E um agradecimento especial ao vereador Rogério Amorim, nosso presidente Wagner Siqueira, que, através dessa solenidade, né, e dessas homenagens, dão visibilidade à nossa profissão e a devida importância à administração. Obrigada a todos. Queria parabenizar pelas palavras e passar a palavra agora ao nosso presidente, o senhor Wagner Siqueira, para as homenagens. Falou que eu voltei fisicamente, eu não posso ver um púlpito que já vou logo correndo para ele. Né? É claro, né? Excelentíssimo senhor vereador Rogério Amorim. Em primeiro lugar, o nosso agradecimento pela generosidade, pela gentileza de conduzir essa sessão solene, de aprovar essa sessão solene no plenário desta Câmara para homenagear profissionais de administração que se destacam no cotidiano de sua carreira. Quando realizamos, eu gostaria também de saudar a nossa conselheira federal, Patrícia Salgado, e ao fazê-lo também estender a todos os participantes aqui, administradores ou convidados, que nos honram sobremaneira com suas presenças. Senhor vereador, nós, quando realizamos eventos como esse e solicitamos esse evento que Vossa Excelência prontamente atendeu, nós sempre aproveitamos no mês de setembro para fazer sempre um evento 2 em 1, quer dizer, nós homenageamos ou um profissional de administração que se destaca em administração, que nós chamamos de prêmio de contribuição profissional, ou uma empresa, né, pessoa jurídica que atua no cotidiano
construindo e dando modelos e exemplos também como empresa ao desenvolvimento da administração, ou a um profissional que não seja de nossa área, mas que se destaque como profissional que exerce uma contribuição relevante para a nossa profissão, que nós chamamos de administrador emérito. Hoje nós temos 2 em 1, como disse. A primeira homenagem será feita a um administrador, colega nosso, contribuição profissional. Me colocaram um improviso aqui, então me permite que eu possa ler aqui o improviso do nosso cerimonial, né? Prêmio de Destaque em Administração, Contribuição Profissional. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro tem o orgulho de entregar hoje o Prêmio de Destaque em Administração, Contribuição Profissional ao administrador Marcelo de Sá Borges, diretor da Fatoria Web, por sua atuação como eficiente, eficaz e efetiva e transparente, em prol de toda uma cadeia de interessados no desenvolvimento dos melhores processos na área de tecnologia. Marcelo é graduado em Administração de Empresa pela Universidade Cândido Mendes e iniciou a sua carreira no varejo automotivo, acho que também, às vezes, dirigindo carro de competição, migrando para o segmento de tecnologia da informação em 2003. Registrado em 2005 no CRA do Rio de Janeiro, Marcelo tem... Você pode me pegar água ali? Marcelo tem experiência de 20 anos em gestão de projetos corporativos. Foi diretor de patrimônio do Clube de Regatas Vasco da Gama, sendo responsável pelos CTs profissionais do clube, inclusive tendo patrocinado o clube construindo o novo Colégio Vasco da Gama, que é um colégio bastante relevante que o Vasco tem, que foi inteiramente destruído e que foi reconstruído pelo Marcelo. Um incentivo educacional para as próximas gerações da Barreira do Vasco e adjacências. Atualmente é responsável técnico de mais de 20 projetos de tecnologia das maiores verticais do Brasil, de autarquias federais às Forças Armadas. Permita-me agora, senhor presidente, Rogério Amorim, particularizar um pouco mais esse depoimento e essa homenagem. Marcelo Borges é meu amigo de muitos anos e eu agradeço muito ao plenário que, ao propor esse prêmio também ao Marcelo, destacou sobremaneira uma personalidade que me faz lembrar, neste momento, um livro fantástico, um dos melhores livros do século XX, O Fantasma da Máquina, de Arthur Koestler. E ele descreve 3 estilos de liderança, 3 estilos fundamentais de construção de sociedade, que nesse momento me faz lembrar da personalidade síntese de Marcelo Borges. Ele falava do yogi, o yogi sendo aquele pensador contemplativo, analítico, conceitual, reflexivo. Aquele que pensa no sentido de transformar a realidade, mas não necessariamente a executa, a transforma. Ele fala também de um outro personagem que é o comissário, diz Arthur Koestler. O comissário é aquele que vê uma missão e busca resultado efetivo, resultados cada vez mais realizados através de sua ação, do seu comportamento, de sua atitude. Então tem o yogi reflexivo e o comissário realizador. Eu vejo na personalidade do Marcelo uma terceira protagonista que fala Arthur Koestler, que é aquele que exatamente consegue conectar o yogi do comissário, aquele que consegue ser o mais yogi dos comissários e o mais comissário dos yogis. É aquele que liga o lé com o cré e que faz a conexão, a costura e que realmente faz as transformações. É assim que tenho percebido a personalidade de Marcelo Borges como profissional de administração, o que muito me encanta, independente da relação de amizade e de admiração que tenho por ele como pessoa, mas também como profissional. Essa circunstância me faz ainda particularizar um pouco mais, presidente. Querido vereador Rogério Amorim, é também a generosidade pessoal, tá certo? E uma qualidade que eu gostaria muito de ter, que invejo muito no Marcelo, positivamente, que é a serenidade,
diante das crises, dos conflitos, dos ataques de todos os lados, das dificuldades que se colocam, ele sempre consegue não perder a serenidade. A gente pode ter liberdade, mas se não tivermos serenidade, não adianta ter a liberdade, é preciso saber gozá-la intensamente com a serenidade. A gente pode ter, então, a serenidade é essa característica da personalidade. Não sei se Carol e Ana Clara acham isso, não. Maria Clara, desculpa, Maria Clara acham isso. É a esposa e a filha dele que estão aqui, né? Eu não sei se elas acham, mas eu talvez acham muito mais do que eu. Portanto, Marcelo, é com muita honra que, representando aqui, eu pediria ao vereador Rogério Amorim que comigo pudéssemos entregar o diploma e o nosso troféuzinho de contribuição profissional, destaque em administração. Antes de passar a palavra ao nosso homenageado, gostaria de saudar também a presença da senhora Caroline, a esposa do nosso homenageado, e a jovem Maria Clara Borges, filha do nosso homenageado Marcelo Borges. Eu, antes de passar a palavra, vou quebrar um pouco o protocolo e dizer que é com extrema alegria que também presido essa sessão em homenagem ao Marcelo Borges. Mais do que um grande administrador, mais do que um benfeitor de toda uma comunidade ao entorno do Vasco da Gama, de toda a comunidade vascaína, visando o que nós temos de mais valoroso, que é a educação de nossas crianças, um trabalho belíssimo, como bem colocou o presidente, na reconstrução de uma escola que lá estava vilipendiada e etc., botando em condições dignas, com instalações modernas, dando condição a toda aquela vizinhança. Quem conhece bem o entorno de São Januário sabe da importância da escola para toda aquela comunidade. Também no bairro onde mora, no Alto da Boa Vista, um benfeitor, um cara que visa o bem de toda aquela comunidade. Também um local de muitos contrastes, o Alto da Boa Vista, no meio da Floresta da Tijuca, talvez um dos lugares mais aprazíveis da cidade do Rio de Janeiro, mas que também, como toda a cidade do Rio de Janeiro, convive com caos ao seu entorno. E o Marcelo também é atuante nessa região. Mas, principalmente, ao ser humano que representa o Marcelo. O Marcelo é um cara de um caráter ímpar, como poucas vezes vi em minha trajetória. Nessa minha trajetória pública, na vida, um cara fiel, um cara capacitado e, sobretudo, com uma honra acima de qualquer desconfiança e acima de todos os valores. Então, é com muito orgulho que eu parabenizo ao Marcelo e também ao presidente em fazer essa tão justa homenagem. Então, mais uma vez, parabéns ao homenageado e vou passar a palavra ao senhor Marcelo Borges para que faça uso da tribuna. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Prometo que eu vou tentar segurar a emoção aqui, que é muito forte, eu sou um cara muito emotivo. Vamos lá. Na figura da minha colega de profissão, conselheira federal, Patrícia Salgado, eu saúdo a todas as colegas homenageadas nessa sessão. Na figura do nosso presidente, Wagner Siqueira, a qual eu posso dizer que é meu amigo também.
Eu saúdo a todos os administradores que estão aqui hoje, na figura do grande vereador Rogério Amorim, o qual eu tenho a honra de conhecer bem, e eu sei o quanto ele é ativo. Eu saúdo a todos os grandes vereadores que essa casa já teve e tem. Quero brincar um pouquinho agora, presidente Wagner, Rogério, Patrícia, me permitem, na figura do Miguel Fernandes, um grande irmão meu que está aqui também, futuro presidente do CREA. Eu saúdo a todos os engenheiros de produção que são frustrados, que deveriam ser administradores de empresa. Agradeço a Deus e a minha família, acima de tudo, por estar aqui. Falar de administração, para mim, é contar a minha vida, né? Bom, vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou de família portuguesa, sobrenome Borges, né? Sempre fomos empreendedores, sempre. Minha família chegou aqui no Brasil sem nada. Começou do comércio, começou como borracheiro, mecânico, por isso é meu viés automotivo. E começou a primeira lojinha, a segunda lojinha, cada filho homem era uma lojinha e por aí vai, né? Até que montaram aí uma rede de lojas que foi o sustento de nossa família aí por décadas. Foi nesse momento que, de fato, eu virei piloto de corrida profissional. Wagner brincou, mas foi verdade. A minha faculdade de administração, ela não foi só a minha faculdade de Cândido Mendes, a minha universidade de Cândido Mendes, também foi minha faculdade lusitana da vida, né? A faculdade Valdomiro e Maria Borges. Esses me proporcionaram os primeiros conceitos de como administrar algo, mas sem deixar de lado o meu lado humano. Desde jovem trabalhei para poder definir o meu futuro. Ser independente, escolher o que fazer dos meus estudos, e sempre na minha cabeça esteve muito claro o que fazer, administração de empresas. Eu lembro bem, eu entrei na faculdade muito cedo, entrei com 15 anos, 15 para 16 anos na faculdade, e eu era o único aluno do meu colégio que ia fazer administração de empresas. As pessoas me olhavam até assim de forma estranha, né? Pô, tudo engenharia, economia, medicina, e eu vou fazer a administração, né? Foi algo assim marcante também. Me formei com 21. Como eu trabalhava muito, estudava, algumas vezes eu não conseguia chegar em tempo na faculdade. E aí eu tive a grande surpresa na minha vida, que foi quando eu fui me formar, tive festa, assinei livro de colação de grau, eu não recebi meu diploma porque eu fui reprovado por uma falta. Aquilo me deu um baque assim, que eu quase abandonei a minha profissão. Foi minha mãe que me chacoalhou assim, pô, vamos embora, tem que terminar essa faculdade, só falta uma... Foi ela que conseguiu, ela foi na Cândido Mendes, ela que despachou lá com o pessoal e conseguiu eu fazer uma nova avaliação, eu fiz, passei e consegui pegar o meu diploma, né? Saí do ramo automotivo e resolvi empreender no mercado digital. Na época, minha família ficou surpresa, tudo muito novo, nem e-mail eu sabia usar. Minha esposa que está aqui, que me ensinou a usar e-mail na época. Hoje eu sou fundador de uma empresa de tecnologia com 20 anos no mercado e que emprega, sei lá, dezenas de profissionais aí, todos em CLT, tudo seguindo a lei, tudo certinho. Resolvi empreender numa agência digital, começando do zero, só com telefone, sem funcionário. Fundei a Fatoria Web. Há 20 anos a empresa também é registrada no CRRJ. Talvez por isso o Wagner tenha falado disso. Todas as minhas empresas são registradas no Conselho de Administração também, porque é o correto. Aos poucos, segmentamos a empresa em duas áreas, a área digital e a área de sistemas e aplicativos, que é a área que eu mais atuo, né? Essa empresa que muito me orgulha começou numa salinha pequenininha, 22 metros quadrados. Atualmente, nós temos as nossas bases, mesmo com todos os funcionários e sócios trabalhando em home office. A pandemia ensinou ao mundo, infelizmente, Rogério, o que nós já fazíamos há muito tempo. Nós, da área de tecnologia, há muito que a gente trabalha nesse sistema home office, né? Atualmente, a gente trabalha para as maiores verticais do Brasil nos diversos segmentos, como bancos, seguradoras, saúde, petróleo, benefícios, governos e forças armadas. A experiência com o conselho profissional
a minha especificamente, na parte OIM, como administrador, mapeamento de processo, começou em 2005, no mapeamento e customização de gestão do CREA-RJ, aqui perto, Conselho de Engenharia. Após essa experiência, a gente migrou para o CAL, Conselho de Arquitetura, e em 2012 foi quando eu conheci o CRA, o Wagner. A gente fez uma mudança na versão do projeto, por completo, momento esse que me deu muita honra de poder trabalhar em conjunto, não só com o Wagner, como outros ilustres administradores também, no acerto e ajuste do mapeamento do processo. Esse projeto, Rogério, revolucionou tanto o CRA, que foi tema de mestrado da Universidade do Porto, e foi case de sucesso em Brasília, no governo federal, no CNJ. Um dos meus maiores orgulhos foi ter participado da mudança conceitual da minha casa, do CRA-RJ. Para mim, não existe referência melhor em se tratando de gestão do que os administradores. Após essa experiência, fui responsável técnico na implantação de outros projetos, de outras profissões que a gente também atua, e eu atuo como responsável técnico, como biologia, educação física e a sua, medicina. Depois, ao longo da minha vida profissional, também tive a oportunidade de assumir, como o Wagner falou, a pasta de diretor de patrimônio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu cuidava do CT profissional e foi onde a gente também fez uma revolução no CT profissional, dando qualidade de treinamento aos nossos atletas. Concluindo minha missão no CT profissional, eu voltei a São Januário e lá eu tive a missão que o Wagner bem falou do colégio, que é uma das coisas que mais me orgulha na vida. Um colégio para 300 crianças da base e da barreira. Hoje, recebendo essa linda homenagem, falando dos meus maiores orgulhos, eu vejo que praticamente todos eles tiveram relação com a minha formação de administração de empresas. Terminando aqui, eu amo a minha família, amo minha empresa, meus irmãos, meus amigos, minha profissão. Sou temente a Deus e amo o Vasco da Gama. Desculpa a emoção aí, um fraterno abraço a todos e saudações vascaínas a todos. Parabéns, Marcelo. Eu tenho certeza que a vida ainda... Eu vou ter que fazer aqui um adendo aqui e pedir uma foto, porque meu filho vascaíno doente, a família toda é vascaína. Não existe vascaíno. Ele trabalhou como estagiário lá no time de base do Vasco da Gama. Ele faz medicina. Que E legal. ele tem um orgulho enorme disso. Ele vai ficar super orgulhoso que eu vou mandar. Ele está em Portugal e eu vou mandar essa foto para ele. Mentira. Érica, tira. Enquanto tira a foto, eu queria complementar dizendo que o Marcelo tem a vida ainda lhe reserva grandes surpresas, eu tenho a mais absoluta certeza disso. É um jovem empreendedor com um passado brilhante, um presente glorioso e um futuro com certeza ainda melhor, eu não tenho dúvida. Eu não tenho também a menor dúvida, não sou vascaíno, todos sabem, eu sou flamenguista, mas eu entendo a importância do clube como Vasco da Gama para a sociedade do Rio de Janeiro. Marcelo atuou muito nessa covardia que fizeram com o Vasco da Gama em relação ao seu estádio de São Januário. Eu acho que chega até a ser uma piada impedir o Vasco de jogar por causa do seu entorno. O Maracanã está talvez a 500 metros de uma das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro, que é a comunidade da Mangueira. Dentre todos os arredores ali, que todos nós do Rio de Janeiro conhecemos, eu queria saber onde é que no Rio de Janeiro nós estamos distantes de algo perigoso. Então, essa grande covardia, o Marcelo atuou brilhantemente, mas eu tenho a mais absoluta convicção de que o Vasco da Gama precisa de você e você fará muito pelo Vasco da Gama num futuro muito próximo. O Vasco precisa de você, a cidade do Rio de Janeiro precisa de você, porque a cidade do Rio de Janeiro precisa do Vasco da Gama, assim como precisa do Flamengo, precisa do Botafogo, precisa do Fluminense, porque fazem parte da nossa história, eles são berço, ninhos
de grandes craques, tiram diversas crianças do tráfico, da criminalidade. Tem um trabalho social imenso, que como flamenguista, eu não posso esquecer dos outros clubes, e a rivalidade, é óbvio, fica dentro das 4 linhas, mas a cidade do Rio de Janeiro precisa do Vasco. E eu acho que o Vasco precisa ser, de fato, do vascaíno, o Vasco da gente. Eu não tenho dúvida de que você, no futuro muito próximo, ocupará a função que o Vasco merece, que você merece, para reerguer esse gigante que não merece passar pelo que está passando, pelas humilhações que vem passando, pelo sofrimento que vem passando. E eu tenho certeza que nas suas mãos o Vasco voltará à posição de destaque, à posição da história que o Vasco sempre ocupou. Parabéns, Marcelo. Nesse momento, quero também registrar mais a presença do senhor Hélio Alves, que foi presidente da Associação Comercial de Madureira, o senhor Tibérios Drummond, jornalista do Conselho Regional de Administração, o senhor Paulo Martelo Soares, facility do CRA, a senhora Fernanda Spinelli, conselheira do CRA, o senhor Leonardo Ribeiro, Cláudia Maria, subprocuradora do CRA, a senhora Ana Puros, desculpa se li errado aqui, também gerente do CRA-RJ, o senhor Márcio Fernandes, administrador do CRA, e a senhora Júlia Alves, bibliotecária do CRA-RJ. Nesse momento, nós faremos a entrega das moções, e eu vou solicitar, por gentileza, que o senhor Tiago Messias faça a leitura das homenageadas e que a mesa faça a entrega das homenagens. Obrigado. Bom dia a todos. Vou estar anunciando aqui as homenageadas. Por favor, venham aqui à frente. A Darlete Neira, servidora pública exercendo o cargo de administradora no Hemorrio. Vou passar no final. Amanda Barbosa de Oliveira de Queiroz, sócia e diretora executiva da empresa BMA, serviços e diretora executiva da MA Engenharia. Foi estagiária e funcionária do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Amanda Eloy da Silva, sócia fundadora da CEL, Ciclo Empreendedor Universitário, consultora de projetos e mentora de negócios, além de ter sido coordenadora da Comissão Especial de Empreendedorismo do CRA-RJ. Ana Cristina César dos Santos, chefe do setor de pessoa jurídica do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Ana Maria Martins da Silva,
gerente de registro de pessoa física e jurídica do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Ana Shirley de França Moraes, conselheira do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Ana Verelândia Rodrigues de Souza, assessora no setor de dívida ativa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Elioneide de Souza Silva Venâncio, ex-conselheira do CRA-RJ, atua como consultora de empresas e psicóloga. Fernanda Spinelli Tawil, conselheira do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Gabriele Ferreira de Carvalho Fernandes, professora universitária há mais de 12 anos, atualmente coordenadora do curso de administração da Faculdade Souza Marques. Gleiciane Pagun Soares, assessora de recursos humanos no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Joseline Patrício Pessoa, assessora do setor de registro profissional do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Lúcia Rodrigues Martins,
fiscal do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Maria Cristina Matos da Costa, professora universitária, possui um canal no YouTube direcionado para oportunidades no mercado de trabalho e gestão de carreira. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos, conselheira e diretora de registro profissional. Marília Santana Faria, atua na gerência de projetos como coordenadora de empresas de base tecnológica do SEBRAE e professora do programa de pós-graduação em gestão pública e de graduação em administração e gestão pública da Universidade Estácio de Sá. Marineide Souza Soares, secretária da Presidência do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida, gerente de interiorização do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Maura Cruz Scherfan, professora desde 1996, palestrante e gestora de carreira. Norma Godoy de Abreu,
gerente de eventos e benefícios do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Patrícia Gervelos, analista de recursos humanos do Colégio Pentágono e foi ex-conselheira do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Renata Mota Vasconcelos, conselheira do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Rosângela de Araújo Ferreira Arruda, conselheira do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Tamires Gomes de Arruda, analista de projeto do Sebrae RJ, atuando na orientação de negócios para MPs, gerindo projetos setoriais, atua nos projetos de marketing com criação de estratégias e comunicação para as MPs. Yara Maria Guimarães Assis Resina, conselheira do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Zaira Neme da Silva, ex-secretária da Presidência do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas para todas as homenageadas. Queria passar a palavra mais uma vez ao nosso presidente.
Antes de ouvir a representante das homenageadas poder fazer o seu pronunciamento, gostaria de dirigir algumas palavras aqui, senhor vereador Rogério Amorim, reiterando o nosso agradecimento. Se todos nós fôssemos infinitos, tudo mudaria. Mas como somos finitos, muita coisa que está hoje ainda permanecerá, estará aqui. A mudança é uma constante, a única coisa que não muda é a mudança. Se nós estivéssemos em 2023, desculpe, em 1023, e projetássemos 30 anos à frente, 1053, as circunstâncias seriam exatamente as mesmas. O processo de mudança era tão lento que a sociedade e as condições das mulheres seriam exatamente as mesmas. Mas nós estamos em 2023. E se projetarmos 58 anos atrás, quando a nossa profissão foi regulamentada em 1965, no dia 9 de setembro, a situação das mulheres era muito mais difícil do que hoje. A mulher, para poder ter carteira de identidade, o mesmo CPF do marido. Para poder casar, tinha que botar o nome do marido. Para poder abrir conta em banco, tinha que ter o CPF do marido. Para poder trabalhar, tinha que ter autorização do marido. Enfim, e por aí vai, de circunstâncias de absoluta, né, discriminação, preconceito e maltratamento ao reconhecimento efetivo da enorme contribuição que a mulher tem em todo o mundo no desenvolvimento da humanidade. O passado, senhor presidente, aqui é presente. O presente é o que não passa, é o que fica do que passou. E eu preciso construir hoje um novo futuro. A tecnologia avança à velocidade da luz, mas a mentalidade das organizações avança à velocidade do carro de boi. A organização ainda é o reduto autoritário da sociedade brasileira. Democracia não é apenas votar em vereadores como Rogério Amorim. É também, mas a democracia se faz quando se garante a voz e a vez, a participação e a contribuição, a igualdade de direitos para todos indiscriminadamente. É a organização que discrimina o negro, é a organização que discrimina a mulher, é a organização que discrimina o homossexual, é a organização que discrimina o idoso, é a organização que discrimina o imigrante, é a organização que dá concretude ao preconceito. E a pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. A dignidade humana é uma questão de permissão social. A permissão social ainda nas organizações trata ainda com muita indignidade seres humanos dentro das empresas que são em todo momento vítimas do preconceito, da discriminação e da diferença, não da diferença do viva a diferença, mas da diferença de tratar desigual aos iguais. Vivemos ainda a síndrome do velho e do novo, em que o velho não morre e assim não permite que o novo possa nascer. A sociedade brasileira é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, a intenção e a ação. E é preciso, portanto, que a gente contribua efetivamente nos próximos anos, agora, na projeção dos próximos anos 2053. Mas se quiserem projetar também os 58 anos à frente, até 2081, estejam totalmente erradicadas das organizações essas diferenças absurdas. É uma sociedade que fala da mudança, mas que reage a ela. Lembrando Jorge Amado, em Gabriela Cravo e Canela, que nos diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, eu sou Gabriela.
Portanto, é a explicitação das necessidades de mudança, da desnecessidade de mudança. As mulheres que estão aqui, senhor vereador, têm o compromisso com a mudança. Superaram a síndrome de Baviera e no seu cotidiano de trabalho reafirmam a força da mulher brasileira no mundo das organizações e na transformação da sociedade. Temos colegas aqui de grande prestígio na profissão, como celebridades até, mas temos também aquela colega humilde que no seu posto de trabalho, no anonimato, trabalha e constrói solitariamente uma nova profissão e faz a transformação social. A pandemia realmente, como Vossa Excelência disse, foi terrível. Ela também escancarou a obsolescência das organizações brasileiras. Não há país subdesenvolvido, a gente sabe. É lugar comum até entre nós dizer. Há país subadministrado. Mas hoje, ainda, nem 2% das organizações brasileiras atuam efetivamente no conjunto efetivo mesmo da economia 4.0. Nós temos funções de economia 4.0, mas não organizações economia 4.0. A quarta revolução industrial reedita hoje o que foi a primeira revolução industrial no Brasil. Em 1808, quando chegou aqui a transmigração da família real, o Brasil era praticamente do tamanho dos Estados Unidos, renda per capita, população, etc. No final do século XIX, em 1900, os Estados Unidos eram uma potência completamente e nós tínhamos crescido $2 em renda per capita. E era um país analfabeto ainda, que tinha escravos, mais do que escravos, que escravizavam o ser humano. O Brasil realmente cresceu entre 1930 e 1975. Se a gente olhar a literatura, os jornais, a imprensa à época, nós veremos que, ininterruptamente, com ditadura de Vargas ou ditadura militar, com regime parlamentarista ou presidencialismo, com o partido do sim senhor ou com muitos partidos, o Brasil cresceu ininterruptamente e foi, junto com o Japão, os dois países que mais cresceram no mundo, a ponto de se falarem no milagre japonês e o milagre brasileiro. De 75 para cá, estamos em 2023. O nosso crescimento é igual ao rabo de cavalo. Não adianta dizer da fotografia do dia anterior ou do ano passado. É preciso pegar fotografias que se sucedem e que se transformam em filme. O crescimento brasileiro neste período é muito baixo, absolutamente incompatível. E isso gera que o Brasil seja hoje um dos mais desiguais países do mundo. Nós competimos com Lesoto, tá certo? Nenhum país da América Latina, Lesoto, África Central, Moçambique, 7º país mais desigual do mundo. Integrar as mulheres, senhor vereador, e esse é o compromisso destas mulheres aqui, é uma necessidade, uma imposição da democracia brasileira e da vida brasileira. Cidadania. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando a gente se omite em relação aos fatos que nos envolvem, nós estamos exercendo a cidadania pela omissão. Quando a gente participa, se engaja e se compromete, nós estamos exercendo a cidadania pelo compromisso, pela transformação. Por isso, as mulheres aqui como eleitoras, como consumidoras e como contribuintes, cada vez mais afirmam nos seus cotidianos. E é nesse sentido que a gente exalta nessas 30 mulheres, o conjunto das mulheres brasileiras, no caso específico das administradoras, mas não são elas. A mulher brasileira. Ao exaltar, portanto, a contribuição dessas mulheres, eu gostaria de destacar 3 ou 4 exemplos, como Gilda Nunes, que foi presidente do Conselho Regional de Administração por 10 anos, sempre eleita e reeleita pela categoria. Nós não poderemos deixar de lembrar de Beatriz Varles, que foi administradora do DASP e, por décadas, diretora-geral da Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Nós não podemos deixar de lembrar de Isolda Martins Veriato, que no Estado, anonimamente,
construía a transformação e a luta dos servidores públicos para melhores direitos e melhor tratamento. Nós não poderíamos deixar de lado, como essa exemplificação, Fanny Malin Tchaikovsky, que durante muitos anos foi presidente da Associação Brasileira da Ciência da Administração. E, finalmente, uma estrangeira importante, muito pouco conhecida aqui no Brasil, que tem uma repercussão fundamental na construção da administração pública mundial. E pagou muito caro por isso, Mary Park Foller. Essas pessoas revolucionaram a gestão pública, revolucionaram a empresa brasileira, afirmaram a mulher no contexto das organizações. As mulheres, portanto, são gigantes. Estão aqui, senhor vereador Rogério Amorim, que nos honra com essa sessão. As homenageadas que hoje pegam o bastão, que já pegaram, que constroem com o bastão dessas mulheres simbolicamente representadas, a que me referi, construindo um novo tempo. Vereador Rogério Amorim, estamos aqui diante do creme de la creme de nossa profissão. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelas palavras. Agora eu convido a senhora Maura Cruz Sherpan para se pronunciar em nome das homenageadas. Bom dia a todos e todas. Na figura da conselheira federal Patrícia Salgado, do presidente Wagner Siqueira e do vereador Rogério Amorim, cumprimento as demais autoridades, homenageado e homenageadas e todos os participantes dessa cerimônia. É com muita honra, gratidão e alegria que estou aqui hoje, diante de vocês, para marcar uma entrega tão importante para a nossa sociedade. Estou certa de que não sou só eu, mas todas as presentes, para receber essa moção, nós percorremos uma longa jornada para chegarmos até aqui, como ressaltou a conselheira Patrícia. E o momento chegou. Momento de ser exemplo em um ambiente corporativo que, como disse o presidente Wagner Siqueira, apesar de já contar com muitas e boas iniciativas, ainda temos mulheres que continuam na minoria em comandos. É o que mostra o relatório Women in the Workplace 2022 da McKinsey & Company, em parceria com a Lean. As corporações precisam transformar em ações o discurso de diversidade e inclusão, pois não faltam mulheres competentes para assumir posições de liderança. Inclusive, é importante que percebam que essa palavra é feminina. Entendo que a futura administradora não se irá reger pelo poder do cargo, mas sim pelo impacto que sua gestão terá nas pessoas que lidera. Não nos esqueçamos que não somos nós, administradoras, que não estamos preparadas para essa mudança. Mais uma vez, reforçando o que disse, o presidente Wagner Siqueira, são as organizações que ainda precisam se preparar para acolher mais e melhor as lideranças femininas. Esse é um dos motivos principais para que as atuais líderes femininas procurem com maior regularidade organizações disponíveis para acolher e promover a flexibilidade, a igualdade salarial e os benefícios e a inclusão, e tantas outras questões que há muitos são motivos de nossa luta. Ser mulher é um ato de coragem. Agradeço a importância que nos é dada nessa casa e no CRA. Saúdo o senhor presidente Wagner Siqueira por suas iniciativas e por sua liderança à frente do Conselho. A busca pela igualdade de papéis no mercado de trabalho não se trata de uma disputa entre homens e mulheres, mas uma conquista necessária do nosso espaço. Sim, eu reverencio mulheres. A primeira delas, Maria, uma mulher que, de forma humilde, mas cheia de comprometimento e amor, tornou-se o segundo nome mais lembrado da Bíblia, entre tantos homens. Reverencio minha avó, minha mãe, minha irmã e minha filha, que inspiraram e inspiram o meu caminho. Com elas tive meus primeiros ensinamentos sobre a necessidade de planejar, organizar, dirigir e controlar. Às vezes, em tantas situações inesperadas.
A força e a delicadeza delas em nada diminui a constante presença inspiradora do administrador ético, trabalhador e justo que é meu pai. E também meu irmão e afilhado, uma família de administradores. Como gestora de carreira e mentora, sempre que posso, indico, apoio e aplaudo mulheres. Vejo a possibilidade de abrir caminhos e mudar e cuidar para que eles se mantenham abertos. Para muitos, nunca seremos boas ou preparadas o suficiente. O que eles não sabem é que também não queremos. Isso nos acomodaria, nos estacionaria em um lugar e nós queremos mais. Queremos sempre ser mais e melhores. E para não me alongar muito, finalizo citando Milton Nascimento, que de forma tão maravilhosa fala de tantas Marias, mulheres como nós. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem entrar no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. Muito obrigada. Parabéns pelas palavras. Nesse momento, eu agradeço a presença de todos, a minha equipe de assessores, a equipe técnica da Câmara Municipal. Sem eles, sem dúvida nenhuma, nós não conseguiríamos fazer essa sessão e muito menos o nosso trabalho legislativo. Mais uma vez, meu muito obrigado a toda a equipe da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Queria agradecer a presença de todos, a presença, mais uma vez, dos homenageados e agradecer ao presidente Wagner a honra de poder presidir uma sessão tão importante para a cidade do Rio de Janeiro e para a minha trajetória política. Muito obrigado a todos. Convido os presentes para os cumprimentos aqui mesmo, após ouvirmos o hino da cidade do Rio de Janeiro. Está encerrada a solenidade. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos e encantos. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Dessa nação e das belas canções que vivem na nossa gente, és o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, Está encerrada a solenidade.